queridos, é com muita alegria que eu começo mais um vídeo aqui no nosso canal, no canal do blog Reflexões da Fé. Quero agradecer a você que tem compartilhado o nosso material, que já está inscrito no nosso canal, que tem curtido os vídeos que temos colocado por aqui e que também tem deixado o seu comentário. Eu quero te dizer que essa interação, ela dá sentido a esse trabalho e ela nos motiva a continuar. Como você já bem notou o título desse vídeo, é um título sugestivo. Sem o Espírito Santo não dá. Não é uma pergunta, é uma afirmação. Esse vídeo, ele nasceu de uma experiência que eu tive recentemente e nessa reflexão esse colega pastor falou sobre a maneira superficial como muitos cristãos têm tratado a ação do Espírito Santo. E é uma verdade. A cada dia que passa, nós notamos dentro da congregação uma diminuição considerável da pregação a respeito do Santo Espírito de Deus. Eu já ouvi um determinado pregador dizer o seguinte, que se Deus retirasse o Espírito Santo dele da igreja hoje, boa parte das congregações continuariam funcionando novamente. É algo chocante, mas infelizmente é uma realidade. Muitas vezes, as nossas instituições têm engrenagens que permitem que ela continue funcionando mesmo sem a ação direta do Espírito Santo. E isso é triste. Nós nunca, em momento algum do cristianismo, em momento algum da igreja cristã, nós tivemos uma quantidade tão grande de pessoas que professam a fé cristã, que dizem professar a fé cristã, mas também nós nunca vivemos um cristianismo tão superficial, um cristianismo tão rasteiro, um cristianismo tão medíocre como o cristianismo que nós vivemos nesse dia. Óbvio que eu não estou generalizando. Eu não vou, jamais seria um irresponsável e estaria faltando com a verdade se eu colocasse todas as congregações em pé de igualdade nesse sentido. Mas, infelizmente, a maioria das igrejas que se dizem cristãs tem negligenciado a pregação sobre a importância, sobre a forma indispensável da ação do Espírito Santo na vida dos cristãos. Às vezes, o que dá a entender é que a ação do Espírito Santo, a operação do Espírito Santo é algo até opcional. Que o crente pode viver o cristianismo, pode ser um discípulo de Jesus sem essa intervenção do Espírito Santo, sem a ajuda diária, sem um apoio diário, sem um consolo, sem a orientação, sem a direção do Santo Espírito de Deus, o que é uma mentira. Eu quero deixar alguns textos aqui para que nós possamos refletir sobre eles e possamos ver a importância que Jesus, que os apóstolos e que a primeira igreja deram para a terceira pessoa da Trindade. Acompanhe comigo. Em Lucas, no capítulo 24, versículo 49, está escrito o seguinte: Jesus dizendo: Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Irmãos, o próprio Jesus está orientando aqueles discípulos que conviveram 3 anos e meio com ele, tendo o melhor seminário da face da terra. Ninguém na terra foi tão capacitado quanto aqueles homens, quanto aqueles 12 homens. E para aqueles 12 homens, Jesus está dizendo que eles não deveriam fazer nada enquanto eles não fossem revestidos pelo poder do Espírito Santo. Que importância tem esse revestimento? Nós vemos aí que aqueles homens eles não podiam operacionalizar o que eles aprenderam com Jesus até que eles recebessem essa promessa do Pai. Note comigo esse outro texto que está no livro de Atos, no capítulo 1, versículo 8, ainda nas palavras de Jesus. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Note que aqui Jesus ratifica o que tinha dito no livro de Lucas. Ele diz para aqueles homens que eles precisam receber o poder do alto para estarem capacitados para testemunhar. Ou seja, está muito claro, não tem como nós fazermos a obra de Deus, ou melhor, não tem nem como sermos verdadeiros discípulos sem a ajuda do alto, sem o poder do alto manifesto nas nossas vidas.
Note esse outro texto comigo. João, capítulo 14, versículo 26. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Jesus aponta aqui para o Espírito Santo como aquele que nos fará lembrar toda a verdade de Deus. Irmãos, é algo muito sério. Não há como a verdade de Deus permanecer na nossa vida sem uma operação direta do Espírito Santo. Ainda no livro de João, no capítulo 16, versículo 13, nós lemos o seguinte: Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. É interessante nós notarmos que aqui Jesus aponta para uma outra função do Espírito Santo, que é a revelação progressiva da verdade de Deus presente nas Escrituras. À medida que os anos vão passando, que as eras vão passando, a igreja precisa ser reavivada na verdade de Deus. Entenda, não é uma nova revelação, a revelação já está nas Escrituras, mas precisa de uma nova aplicação. E essa aplicação ela precisa da ação do Espírito Santo. Note comigo esse outro texto, em 1 João, no capítulo 2, versículo 27. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. É interessante isso. Durante toda a história da igreja nós tivemos falsos mestres, nós tivemos falsos profetas, e por toda a história da igreja, o que fez com que o povo de Deus permanecesse no caminho foi a atuação direta do Espírito Santo ensinando a verdade de Deus. Então, amados, nós vivemos hoje numa época onde nós vemos muitos falsos profetas, onde nós temos muitos enganadores, onde nós temos muitos ensinamentos que estão totalmente contra o que a palavra de Deus nos ensina. E qual a garantia que nós temos de que estamos ouvindo a verdade, de que estamos nos alimentando da verdade, de que estamos alicerçados no ensinamento puro do Evangelho de Jesus? É a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo, quando ele está em nós, ele opera a verdade. Ele nos ensina a verdade. Ele traz ao nosso coração a testificação de que estamos no caminho certo. Não há, irmãos, como nós negarmos a necessidade da ação poderosa do Espírito Santo. Pena que hoje, quando nós falamos em ação do Espírito Santo, as pessoas são remetidas logo a experiências emocionais. Eu quero te dizer uma coisa, a experiência emocional, a experiência carismática do Espírito Santo, ela existe sim, mas ela não é a essência da ação do Espírito Santo. A essência da ação do Espírito Santo está no coração do crente, está na operação na vida do crente, está na forma como o Espírito Santo conduz o cristão à verdade de Deus, na forma como o Espírito Santo capacita o cristão para fazer a obra, dando ousadia, dando fé, dando intrepidez, dando coragem, capacitando nos dons, capacitando com fruto, preparando o crente para que a cada dia ele esteja sendo conformado à imagem e semelhança de Cristo. Ele esteja sendo preparado para se tornar um cidadão dos céus. Não é pouca coisa. E o que nós precisamos fazer? Precisamos voltar para a Escritura. Precisamos buscar o exemplo da primeira igreja. Quando nós vemos o livro de Atos, nós vemos que os apóstolos, nós notamos que a vida da primeira igreja era uma vida, da igreja primitiva, era uma vida de dependência do Espírito Santo. Aqueles cristãos, eles não faziam nada sem orar, sem buscar a face de Deus, sem ouvir a voz do Espírito Santo. Hoje, quando se fala em ouvir a voz de Deus, muitos crentes nem acreditam que isso é possível, irmãos. Eu pergunto a vocês como nós vamos ter comunhão com Deus se não ouvirmos a voz de Deus? E como vamos ouvir a voz de Deus se o representante de Deus é o Espírito Santo e não temos comunhão com Ele? Aí você pode me perguntar, pastor, o que eu devo fazer? É muito simples.
Só existe um caminho para termos comunhão com o Senhor, comunhão com o seu Espírito. É buscando, é orando, é mergulhando na palavra e, acima de tudo, é se submetendo, porque quando nós andamos em rebeldia, o Espírito Santo ele se entristece na nossa vida e ele se cala, porque o Espírito Santo não habita num coração rebelde, não habita num coração obstinado. É preciso que haja obediência, é preciso que haja submissão, é preciso que nós possamos nos dobrar diante da poderosa operação do Consolador e aceitar o seu pastoreio na nossa vida. Eu garanto a você que uma vida governada, dirigida, cheia da presença do Espírito Santo é uma vida plena. É uma vida que nos conduz ao coração do Pai, que nos conduz à segurança da verdade de Deus, à poderosa operação do Evangelho de Jesus Cristo, que produz transformação, que produz salvação, que produz consolo, que produz disciplina, que produz edificação. Não aceite nada menos que a poderosa ação do Espírito Santo na sua vida. E aqui eu quero fazer um parêntese. Eu não estou falando só a pentecostais, até porque a operação do Espírito Santo, ela não é uma propriedade dos pentecostais, dos renovados. Ela é uma propriedade da igreja. A toda a igreja, independente do segmento, todos nós precisamos da ação do Espírito Santo. Independente se eu creio na manifestação de línguas ou não. Independente se eu creio numa evidência mais emocional do Espírito Santo ou não, todos nós precisamos da ação do Espírito Santo em nosso coração. Ela é o fruto verdadeiro, é a prova definitiva da salvação de Cristo nas nossas vidas. Amém? Eu espero que esse vídeo tenha abençoado você, eu espero que essa reflexão tenha enriquecido você de alguma forma, tá certo? Peço que, se você não for inscrito no nosso canal, se inscreva, assine aí o sininho de notificação, tá ok? Curta os nossos vídeos, deixe o seu comentário para acrescentar nesse trabalho que estamos realizando aqui no YouTube e também compartilhe o nosso material nas suas redes sociais, tá ok? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém.